como eu costumo brincar, né? O Morada tem o Brunão, nós temos o Ed aqui, né? Então, assim, tem vários lances assim, né? Da sua vivência, da sua participação aqui, seu trabalho, seu testemunho. E a gente vai estar conversando sobre isso aí, beleza? Beleza, vamos lá. Diga aí, dê suas primeiras considerações aí. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Confesso que nunca é fácil, né? A gente está passando por uma situação dessa, né? Mas você está acostumado, né? Você está acostumado. A gente foi aprendendo, né? Durante aí os tempos de vivência na igreja, a gente vai aprendendo um pouco, né? E a gente está aí, vamos ver até onde vai, né? Entendi, não, beleza. Não tem como. Tem esse lance, né? A câmera, ela dá né? É uma coisa que não é. A gente tá todo dia na frente de uma câmera, né? Mas para quem tá ministrando, que é o teu caso, para quem tá lidando com o público, é uma coisa que se torna um pouco mais fácil para ti, né? Entendeu? Mas já aproveitando aí, falando, né, sobre ministério de louvor, né? Você que é um cara super descontraído, né? Então, assim, como que se deu o ministério de louvor assim na sua vida? Como é que você veio chegar, assim, e hoje você ministra o louvor aqui na nossa igreja, né? E a gente já ouviu alguns testemunhos, mas diga para nós um pouquinho aí, como é que começou tudo isso aí? Na verdade, assim, eu quando era na adolescência, né, quando era jovem, pouco depois de eu me converter, né, eu não imaginava, né, não passava pela minha cabeça tocar algum instrumento, cantar ou fazer parte de ministério de louvor, né. Quando eu me converti, eu sempre gostei de música, né, então eu sempre gostei de escutar algumas músicas, né. Antes de vir para a igreja, tinham alguns gostos que eu costumava ouvir, alguns gêneros, só que nada pensando em tocar um instrumento ou cantar, né? Nada disso. E na verdade, assim, no final ali na minha juventude, né, 17 para 18 anos, foi mais ou menos o período que eu me converti, eu aceitei Jesus, né, me batizei. E naquele período na igreja que eu congregava, o ministério de louvor da igreja estava passando por uma mudança assim bem radical, né? Então, assim, algumas pessoas que na verdade família que estavam ali muito tempo já no ministério de louvor, elas mudaram de cidade, né? Foram para o interior e praticamente deu um desfalque ali bem grande no ministério, né? E na igreja que eu congregava, nós tínhamos lá duas bandas, e tinha uma banda que era uma banda de jovens que geralmente uma vez ou outra tinha oportunidades, né? E ali ia aparecendo novos talentos, né? E eu nunca participei assim, efetivamente. Eu já trabalhava naquela época, então eu trabalhava também essa semana de sábado. E dificilmente eu chegava no horário, né? Mas eu gostava daquele movimento. Então, assim, eu saía do serviço e ia direto para a igreja. Eu chegava lá, o culto, o pastor na época, o nosso pastor, que era o pastor Genivaldo, né? Um abraço, pastor Genivaldo. Ele até brincava, né? Que às vezes eu chegava no amém, né? Mas eu chegava na igreja, né? Vinha direto do serviço, porque eu gostava de pegar aquele movimento e tal. E geralmente de sábado os jovens tinham essa oportunidade. Não, então, para resumir, assim, para ser bem um pouco mais direto, quando essa família saiu, aí o pastor me chamou, né, e falou: a gente está observando você, né? A gente quer dar uma oportunidade para você. Você tem uma semana para você aprender a trocar um instrumento, né? E aí foi uma loucura, né? Porque nunca tinha tocado nada, né? Nunca tinha pegado num instrumento. E aí nessa uma semana eu falei: seja feita a vontade de Deus, porque pela minha não vai sair nada. Então, se for da vontade dele, com certeza vai sair alguma coisa, né?
E aí naquela semana eu lembro que eu fiz um intensivão, né? Eu ficava todos os dias indo na casa do músico que tocava na igreja, quando eu chegava do trabalho. Então eu chegava lá por volta de 9 horas da noite e já ia direto para casa dele. E ali a gente ficava até meia-noite, 1h da manhã. E eu tentando sugar tudo que for possível para daqui uma semana estrear, né? Mas graças a Deus ali foi um início. Naquela semana, no domingo seguinte, né, o pastor me colocou lá para tocar, dei umas arranhadas, né? O pastor André na época ele não era pastor, né? Ele sabe, ele estava lá, ele é uma testemunha, né? Dava umas arranhadas ali no começo, né? Normal, como todo mundo que está começando, mas assim, quis a vontade de Deus, né? Pela misericórdia do Senhor que desse certo. E dali em diante eu busquei estudar, procurei ali evoluir, né, como músico, né, como cantor, mas em prol aí do reino, né. Então foi mais ou menos assim a história, né. Entendi. E cara, mas tipo, antes dele te dar esse desafio, você já era empenhado na igreja, porque como que funcionava isso? Ele simplesmente chegou pra ti, você já era envolvido ou não? Ele só chegou, lançou o desafio e você aceitou? Como eu me mencionei, né? No nosso grupo de jovens, nós tínhamos algumas oportunidades, né? Ah, ok. Então, assim, nunca foi para tocar, mas eu sempre estava envolvido, né? Até coreografia, né? Dança, né? A gente estava envolvido no meio lá. A gente já viu essas. Então, muito legal. Tem algumas cenas aí. Legal. Não façam isso, não assistam. Mas assim, eu me aventurava ali porque naquela sede do ID, né? Uhum. Eu estava ali no começo, então na verdade eu abraçava tudo, né? Então onde me colocava ali eu queria estar fazendo. Falei, não, eu quero estar fazendo alguma coisa. Então sempre fui envolvido com os jovens, né? Então tudo que coral, às vezes o jovem montava um coral, tinha oportunidade, a gente estava junto, né? Então e até também pela vamos dizer assim, minha continuidade ali dentro da igreja, né? Nos trabalhos culto de jovens, nos trabalhos relacionados a jovem e em alguns trabalhos fora disso, na continuidade, até mesmo campanhas que o pastor lançava ali, eu estava sempre presente. Então acredito que Deus ali tocou no coração do pastor ali, né? Um despertar ali para me dar esse voto de confiança, esse empurrão aí, né? Falar, ó, vai lá que... né? E deu certo, a gente foi... depois que esse rapaz foi embora, né? Então eu fui estudar com outra pessoa. Então assim, eu nunca parei, naquele momento eu nunca parei. Eu fui procurando até fora da nossa igreja, né? Que na nossa igreja o pessoal que continuou também estava num processo de início, né? Sim. Então eu falei, vou ter que procurar fora da igreja. E aí fiz amizades com algumas pessoas que eram músicos também, e eu fui atrás, né? Eu ficava muito assim nessa rotina, já namorava com a minha esposa, então ela também sabe disso. A gente ficava até tarde da noite, ia para casa dela só para jantar e depois já ia estudar. Então era uma rotina bem maluca, assim. Chegava do serviço, era umas 9, 9h30, eu ia jantar, beijo, tchau e estudar. Então eu fiquei bastante tempo assim nessa correria, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Legal. Cara, nada é fácil, né? Tudo tem um projeto por trás, um trajeto, digo, né? Esses tempos agora eu tive uns desafios também, né? Eu tinha um cliente meu, o cara começou a pedir alguns projetos que eu não sabia fazer. O cara me pediu para fazer site, fazer catálogo, e eu não sabia disso, cara. Mas se eu não tivesse aceitado o desafio, eu também não ia hoje saber, né? Tipo, ter uma nova profissão, um novo conhecimento, né? Então, poxa, que legal, cara. É interessante aceitar os desafios, né? Que a vida traz pra gente, oportunidades de crescimento.
e já compartilhei isso com algumas pessoas, né? A vida e Deus sempre vai trazer para nós nossa dificuldade, a nossa fraqueza sempre vai ser o nosso dom. Eu sempre já cheguei a compartilhar isso com algumas pessoas, ou seja, tipo, você é tímido, Deus, né, a vida, ela vai trazer desafios para você ser um cara comunicativo, um cara que tem uma fala libada, sabe? Então é interessante como a vida ela vai te moldando, né? Sim. E que bom, cara, você sente isso, sente que você cresceu com esse desafio aí? Ah, sem dúvida. É um processo de evolução, né? Você vai evoluindo e na medida do que os anos vão passando, a própria experiência do Ministério de Louvor vai te dando algumas bagagens, né? Que você pode utilizar até fora da igreja, né? Fora das quatro paredes. Então, é isso que eu procurei também extrair um pouco para o meu desenvolvimento também, né? Para utilizar tudo aquilo que Deus me dava dentro também das quatro paredes, dentro em prol do reino, também utilizar lá fora, né? Então esse também foi vamos dizer assim, que também foi um recurso aí que eu fui abençoado, né? Que o Senhor me deu, que eu também pude compartilhar, né? Com outras pessoas, né? Tem um menino lá que é o filho do pastor, né? A gente no início a gente ajudou bastante lá, ensinou algumas coisas para ele. Quando ele era criança ainda, ele é um autodidata, mas poxa, ele cresceu muito, assim, a gente até brincou uma vez, né, que a gente tocava, e uma vez a gente viu ele tocar num culto, e eu brinquei com outro menino da banda. Eu falei, ele passou a gente lotado, cara, passou lotado, a gente tá muito para trás agora, né, porque a gente viu também a sede, né, também que ele ficou, né, depois que a gente ensinou algumas coisas, né, pouquíssimas coisas, o mais básico, ele ficou com uma sede tão grande que não houve limites, né. Então eu sempre falo isso, né, para as pessoas. O limite ela tá na nossa cabeça, né, não existe um limite. Uhum. A gente que às vezes coloca um limite, né. Então o corredor, por exemplo, ele tá ali correndo com o seu corpo, em algum momento ele vai sentir a limitação do corpo, né? Mas a mente acaba que ela controla muito mais o corpo do que propriamente ele controla o corpo dele. Então se ele colocar na cabeça dele que ele não tem limite, ele vai continuar correndo, né? Então isso aí é uma experiência que eu acabei pegando, assim, dentro do ministério, que eu sempre gosto de utilizar também fora da igreja, né? Acho que é válido também. Legal, bacana. Então é válida essa cobrança, tipo, o cara tá lá na igreja, tá no Ministério de Louvor, é válido chegar e falar assim, cara, você precisa melhorar, cara, você precisa buscar, você precisa aprender. A gente sabe, né, que tem gente que é desleixada mesmo, né? O cara, ele tá ali, mas na realidade a gente não sabe nem por que ele está ali, né? Ele não gosta de ouvir música, ele não curte estilos musicais. E aí, é válido essa cobrança? Sim. O cara, para estar ali, ele tem que estudar mesmo. Sempre vai existir um preço, né? Para tudo que você fizer, você vai ter que pagar um preço, né? Então acho que a música, tocar, né, você exercer um ministério dentro da igreja, seja o Ministério de Louvor ou seja outros ministérios, você vai ter que pagar um preço em algum momento, você tem que renunciar a algumas coisas. Então eu acho que, se tratando especificamente do louvor, se a pessoa não se identifica na questão de parar mesmo para escutar o louvor, de parar para estudar o louvor, para entender os instrumentos, a voz, o que está se passando ali, se ela não tem essa paciência, vamos dizer assim, né? Ela não tem que estar ali, ela está no lugar errado. Porque eu
com o passar dos anos também, eu tive a bênção também, a misericórdia do Senhor de ser líder de algumas bandas, né? De algumas formações de bandas, né? Sim. E na outra igreja que nós congregávamos. E eu também sempre fui meio chato assim, nessa questão, né? Assim, pegar o louvor, de pausar, de voltar. E nessa caminhada, alguns não aceitavam assim esse, vamos passar direto, vamos fazer desse jeito mesmo, né? E eu sempre penso, porque o músico de música secular, ou música, né? Nós chamamos aí música do mundo, né? Música secular, né? Música do mundo, todas as músicas são do mundo, né? Porque tá no mundo, a gente tá no mundo. Os caras até zoam, né? O crente agora é ET, então, né? Então olha, a música de Marte, então. Né? Mas música secular, né? Ou músicas que não adoram a Deus, vamos dizer assim, se você pegar historicamente, né? Se você olhar, eles são muito bons, cara. São muito bons. E eles, muitos deles são referência, né? Para vários músicos que hoje tocam na igreja, né? Então isso tem um porquê. Por que eles são referência? Porque existiu ali um preço, eles pagaram um preço também. Eles não estão ali por acaso, né? Então assim, eu acho que por que para Deus não tem que existir esse preço? Por que tem que ser de qualquer jeito, né? Por que o ensaio tem que... Se o ensaio pode ser produtivo para durar 40 minutos, ok, mas se o ensaio não está rolando, não está fluindo, vai ter que demorar 1h30, vai ter que demorar 2, e aí, né, eu acho que eu penso nesse princípio, né? Para Deus é o melhor. Então, cara, se esse é o melhor que eu tenho, e eu não estou fazendo direito, então acho que eu estou no lugar errado, né? Estou fazendo errado, né? Então eu posso estar no lugar certo, mas fazendo errado. Acho que para Deus é sempre o melhor, né? Top. Beleza. Então, cara, você topa fazer um som aí para nós aí, uma palhinha aí de uma música? Vamos tentar aqui. Agora vamos tentar. Então vamos lá. Então, me ajuda aí, ó. Vocês vão agora ouvir uma palhinha do louvor aí, o Ed vai trazer para nós. Me ajuda aí, Cris. Prepara aí que nós vamos ouvir uma palhinha aí. Vamos lá. Dá pra editar? Não? É? Dá pra editar? Não, irmão, não vai editar nada. Eu vou afinar aqui. Como que eu vou... Não, já tá afinado já. Não, vamos então ver, vai lá, manda aí. É tudo ao vivo mesmo. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aí sim, ó, as palmas aí, me ajuda aí. Da hora, ó. Parabéns, hein? Legal. O pessoal olhava lá, né? No começo ela falava, não, acho que não vai, né? Não vai, foi, né, Edgar? Amém. Glória a Deus. Top, cara. Glória a Deus. Legal. Uma coisa que você estava comentando aí,
E eu fiquei curioso. O que você pensa sobre aquele cara que ministra na igreja e é um profissional da música secular? Você acha isso correto? Porque assim, né? No meio gospel, não sei se eu tô jogando uma bomba pra ti, né? Mas no meio gospel, o pessoal tudo gladiando por causa desse tema, né? Ah, não pode. Você tem agora recentemente, não vou falar o nome, né? Mas cantores muito famosos do nosso meio que estão lançando singles, músicas com cantores seculares, né? Assim dizer. E músicas boas, músicas que colocam Cristo no centro ali da letra e que acaba gerando um monte de testemunho e tal, segundo eles, salvação de vidas e tal. O que você pensa sobre isso? Eu acho que vai muito o porquê, né? Qual que é o propósito? Eu acho que o músico, né, da igreja, né, o músico que toca, que tem um ministério dentro da igreja, qual que é o propósito dele? É só financeiro, né? Não sei, qual que é o propósito? Porque eu vejo, eu acompanhei, né, alguns casos que nós tivemos aí recente, né, de cantores que fizeram ali parcerias, tal, o chamado o feat, né, mas assim, teve um propósito por trás, né? Eu li algumas coisas sobre isso e eu acho legal o propósito, entendeu? Se for aquilo que Deus colocou no coração dele, se esse é o propósito, que seja uma semente ali que foi lançada, né? Se é uma semente, se é um processo de um trabalhar de Deus, acho legal o propósito, acho válido. Agora, propósito é financeiro, propósito são likes, são curtidas. Eu acho que, falando por mim, eu não faria, né? Não faria. Às vezes eu até falo com minha esposa, né? A gente às vezes não posta nem aquilo que não tem nada a ver, né? Não mostra aquilo que não tem nada a ver. Então, assim, tem pessoas que vai muito atrás dessa questão do flash, de estar em evidência, né? De estar ali aparecendo sempre, né? Se mostrando, né? E que, na verdade, eu acho que quem tem que aparecer em nós é Jesus, né? Acho que quem tem que brilhar é Jesus. Então, se for um propósito legal, bacana, que Deus direcionou, eu acho que é válido. Agora, se o propósito for mais questão de mídia, de questão financeira, eu acho que não. Eu acho que não agrega, eu acho que não edifica o templo, né? Como nós somos chamados ali, templo do Espírito, né? Sim, entendi. Eu tenho um posicionamento, sim, muito imparcial sobre isso, sabe? Eu acredito, cara, e não é um problema dos cantores, é um problema dos seguidores. No caso, eu posso citar a igreja, cara, de nós olharmos pros cantores cristãos e achar que eles são ministros de louvor, que eles são ministros de Deus, que trazem da parte de Deus louvores. Cara, o que a gente está assistindo hoje, e o que eu penso sobre, né, é que antes do cara ser um ministro de louvor, ele vive daquilo, ele é o profissional da música, cara. O gospel, o estilo de música é mais uma plataforma, um canal, e é o ganha-pão desse pessoal. Então, assim, às vezes eu não curto muito essa barganha que o pessoal fala e eleva o trabalho, o ofício de músico, né, da igreja, do músico gospel, como se fosse algo atrelado a Deus, ao ministério de louvor. Eu não gosto disso. Primeiro porque o cara vive disso, né? E segundo porque você acaba desvirtuando o foco das pessoas, né? Então aí as pessoas acabam se espelhando muito na vida daquela pessoa, as pessoas acabam levando uma música como verdade até acima da própria Bíblia, cara. Você pega, por exemplo, aquelas músicas lá, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. De onde que está escrito isso?
Tá entendendo? Tipo, então são paradas, caras, influências que o pessoal deixou aí para gerações que eu acho que não é saudável. Acho que a galera tem que entender que a Aline Barros ou os cantores, né, são profissionais da música, vivem disso, cara, entendeu? E eu não tenho que, tipo, beatificar aquela pessoa porque ela canta gospel, não. Entendeu? É um posicionamento meu, sabe? Uma crítica minha, entendeu? Até porque, assim, o dia a dia da pessoa, né? O particular ali, a gente nunca sabe, né? A gente tá bem por fora, né? Desse, vamos dizer assim, dessa rotina deles, né? Então, eu acho que o que cabe a nós, na minha opinião, assim, é a gente nunca julgar, né? Assim, eu não sei qual que é a rotina dele, eu não sei. Um tempo atrás, né, a Ana Paula Valadão, ela foi num podcast, né? Daí ela comentou e passou alguma das experiências que ela já teve, né? Nessa caminhada de carreira mesmo, de cantora gospel. E ela contou algumas coisas assim bem que eu não imaginava, né? Questão de pagamentos, né? De pessoas tocar e não ganhar nada. Então, assim, algumas coisas que ela comentou que realmente eu não imaginava. Porque para mim, quando você pensa de um ministério do tamanho diante do trono, né? Você já imagina, nossa, existe um cachê alto ali por trás, porque existe uma equipe alta que tem que receber, né? Mas, assim, a gente nunca sabe, né? Tem um amigo nosso que o Daniel, inclusive um abraço aí, Daniel, depois vou mandar lá pra ele lá, né? Ele, assim, é um cara muito aplicado. A gente congregou junto lá na Tiradentes, né? E ele tinha um sonho, cara. O sonho dele era tocar no Diante do Trono. Ele falava pra gente lá nos ensaios, falava, cara, eu vou tocar lá. Você vai ver se eu não vou tocar. E ele colocou tanto isso como um foco, né? Como alvo, que hoje ele toca lá com o Ministério Diante do Trono. Ele toca hoje lá na Lagoinha, né? Ele não se eu não me engano, ele não é da equipe titular, mas ele é aquela equipe base que tá lá junto com o Ministério, né? Então, assim, você vê um cara que o lugar onde ele estava, a situação que ele estava, não impediu ele de sonhar, né? Ele tinha um sonho, ele correu atrás e hoje ele tá lá. Ele é guitarrista. Então, assim, são coisas que a gente nunca sabe. O processo que aquele cara passou, que aquele músico, que aquela cantora passou, a gente nunca sabe. Então, assim, eu vejo por esse lado, assim, eu procuro não julgar, assim, a atitude, né? Às vezes o cara canta ou por dinheiro ou porque realmente é a profissão dele. Eu já fui num evento mesmo, só para resumir, que o evento lá na Casa de Portugal, que era uma banda formada por cristãos, todos eles, cada um de uma igreja, que tocava, que eles resolveram se reunir ali para tocar profissionalmente vários estilos vários gêneros, né, vários estilos musicais. Então eles eram profissionais da música, só que não deixavam de ser cristão, né? Então eles estavam frequentes na igreja. Um deles é o filho do pastor, acho que ele é filho do pastor Ademar de Campos, né? Então você tá ali na igreja, tá presente na igreja nos cultos, porém a profissão dele é músico. Então ele é a profissão. E eles resolveram se reunir, como todos ali tinham essa visão, e hoje eles tocam aí para alguns gêneros, né, musicais. Eles tocam aí em festas, casamentos, bailes, etc, entendeu? Sim, você entendeu. Eu acho que a gente tem que saber separar as coisas, né? Acho que aí dessa forma a gente consegue analisar mais como é que funciona a vida desse pessoal, né? Antes até mesmo de criticar as pessoas, né? É legal, cara. E mudando de assunto, né?
a gente ficou claro que tá dentro de você esse negócio da música, né, do Ministério de Louvor, mas você teve alguns testemunhos que você compartilhou com a gente. Eu queria que você também falasse sobre tua infância. Você que é um cara que nasceu... Você cresceu dentro da comunidade, né, cara? Então, você que é um cara humilde, que é o cara que tá com todo mundo, né? E brincalhão, né? Não sei quem foi que tava falando esses dias, falou, o Edgar, ele é muito brincalhão. Quando ele tá falando sério, parece que ele tá brincando. Acho que foi até a Cris que tava falando esses dias, né? E, cara, mas assim, tudo isso foi uma construção. Você é um cara que evoluiu, cresceu, né? Hoje é casado aí. Mas lá de onde você veio, da tua comunidade, a realidade, como que era, cara? A tua realidade lá atrás? Eu cresci dentro da cidade de Tiradentes, né? Minha família ela mora lá até hoje. A família, no caso, mãe, né? Irmãos, eles moram ainda lá. E assim, na nossa geração, né? Era uma infância bem complicada, né? Assim, existia um lugar bem perigoso mesmo, assim. Tinha de tudo que você pode imaginar. A gente, quando criança, já viu muita coisa, né? Até na adolescência. Eu sempre gostei de jogar bola, né? Então, eu tentava ocupar o tempo com futebol, com brincadeira ali de carrinho de rolemã, com bicicleta, né? Então a gente tinha ali a nossa galera, a nossa turma ali. Então era a nossa ocupação, né? Mas por quê? Porque também não tinha também muita opção. Então ali, ou você fazia isso para não se envolver, né, realmente ali com outras coisas, com outras paradas erradas e tal, ou você acabava se envolvendo, né? Então assim, perdi já alguns amigos, então já outros presos, né? Que a gente cresceu junto e hoje tá preso. Assim, foi uma infância, uma juventude bem difícil. Assim. Hoje a forma de brincar, esse jeito, assim, é meio que uma blindagem também, porque o que lá atrás a gente passou foi bem complicado. Entendi. E quando você fala passou assim, em que sentido, cara? Tipo, em relação à família, em relação você citou o bairro, né? A gente sabe que comunidades, infelizmente, né, não são aqueles que moram, mas o crime se aproveita do bairro para entrar dentro e da humildade das pessoas e para se proteger, né? Exato, desculpa. A própria comunidade, ela tem algumas fragilidades, né? E hoje, daquilo que era no passado, se evoluiu muito, assim, muitas coisas melhoraram. Questão de acesso, de estrutura, né? Então, eu entendo, assim, que as pessoas ali que faziam parte ali daquele, vamos dizer assim, que não naquela época, quando a gente era menor ali, na adolescência, não existia ainda as facções, né, essas coisas, essa questão de controle de comunidade e tal, mas existia algumas pessoas que tinham influências ali dentro, e na maioria delas buscavam atuar realmente na fragilidade, onde o poder público ali não vai, né? Então, como qualquer outra comunidade acontecia, né? Então a gente acabava vendo de tudo um pouco ali, né? Coisas bem difíceis mesmo, assim. Irmão a gente até comentou, né? No final de semana a gente estava batendo um papo ali, né? Irmão de amigo nosso, assim, a gente vê, né? Estirado, assim, por uma coisa, sabe? Por um motivo fútil, assim. O cara perdeu a vida, então eram coisas assim que era meio rotina, assim, era meio que o final de semana era meio tenso. A gente sabia que segunda ou terça-feira tinha alguma coisa, que alguém ia morrer, ou
pô, fulano foi esfaqueado, fulano morreu, tomou não sei quantos tiros, era meio assim. E a gente tinha que crescer ali, né? Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, assim, isso nunca atingiu nossos familiares, assim, dentro de casa, né? Diretamente, né? Mas a gente teve que aprender meio que nesse convívio aí a crescer dessa forma, né? A se blindar. E aí é o que eu falo, assim, eu acho que esse meu jeito, assim, é uma forma que eu tento blindar também aquilo que eu já passei, assim. Então eu não gosto muito de olhar, né, passado. Então eu tento ver por esse lado, assim, por um lado mais alegre, mais divertido, mais descontraído, né? Então eu acho que seria isso. E qual que é o sentimento, cara? É um sentimento de ver essas coisas, de ter visto, né? Uhum. E quando você traz a lembrança, qual que é o sentimento? É de tristeza? É de revolta? E você tenta, né, de alguma forma blindar? Qual que é o sentimento que te traz, assim? Tem alguma lembrança que chegou a ser marcante para você? O sentimento realmente tristeza profunda, assim, sabe? A questão é muito triste. Você vê ali um irmão de um amigo seu, né? De um colega seu que está sempre ali junto com você. Você vê o irmão dele daquele jeito, estirado ali, perdeu a vida por nada. Isso foi o que mais te marcou, assim, na infância? Foi. E não só a minha infância, né? Mas acredito que, como um todo ali, o bairro, né? Porque eu lembro, aquela memória é bem viva, assim. Depois que aquilo aconteceu, era uma manhã, né? Quando aconteceu aquilo, aquele dia ali foi bem marcante, assim, onde nós morávamos, né? Até encontrar quem fez aquilo, na verdade foi cenas de terror mesmo, assim, foi toque de recolher, até encontrar quem tinha feito aquilo. Então você pode imaginar de tudo, né? Mataram o irmão do seu amigo e não se sabia quem foi. Logo de manhã, quando a gente viu, ninguém sabia quem foi. Mas foi o quê? Foi tiro? Foi tiro, E aí, quando começaram um perguntando pro outro, um falando pro outro, foi fulano. E aí começaram a ir atrás, né? Não, vamos atrás. Só que aí foi uma coisa assim que a gente viu, a gente era criança e... Quantos anos você tinha? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, uns 11 anos, 10 anos, já era espertinho, por aí. já. E a gente viu que estava acontecendo alguma coisa, a gente percebeu, tá acontecendo alguma coisa. A gente tava jogando bola na rua assim, veio um rapaz e falou, entra que agora não é a hora de ninguém ficar na rua não. Agora quem ficar na rua, toma bala, entra que vai tomar tiro. Então a gente entrou, né, ficou ali dentro do prédio e tal, e a gente olhava, era muito carro descendo, carro subindo, carro descendo, carro subindo, moto. E a gente conhecia algumas pessoas ali, né, que andavam com eles, né, e realmente ali quando a gente viu os caras tava chegando, alguma coisa vai acontecer. Você fala os caras o quê? A polícia? Não, a polícia nem... Não entrava? Não, a polícia nem passou nem perto, né. Aí, quando... acho que por volta ali da hora do almoço, aí encontraram, né, o cara que tinha feito, aí mataram ele também. E o rapaz que tava com ele, que não tinha nada a ver, tava na garupa da moto na hora, acabou morrendo também, porque tava junto e foi meio que cobrado. Caramba. Sem ter nenhuma participação. Ou seja, o cara foi pro júri do crime. Ele foi, na verdade, foi uma emboscada, né? Ele tava com uma moto e ele tava passando. E aí, quando descobriram quem foi, o cara era meio que vizinho. Eles eram vizinhos lá, moravam bem próximo. E aí foi meio que uma emboscada. Eles começaram a rodar atrás dele e falaram, não, a gente vai pegar. Quando encontraram ele, esse outro rapaz que não tinha nada a ver, né?
amigo aí nosso, joga bola com a gente lá, o Eduardo, né? O irmão dele, o Beto. Ele não tinha nada a ver com o que tinha acontecido, né? Ele estava na garupa da moto e naquele momento, quando teve ali o encontro dos caras com aquele rapaz ali, ele acabou morrendo também. Então, assim, mataram os dois, meio que vingando a morte do cara que ele tinha matado de manhã, entendeu? Entendi. Então, acho que, não sei se eu consegui ser bem claro. Entendi. Agora eu entendi. Tipo, tinham dois caras que armaram pro irmão do seu amigo, né? Uhum. E aí depois os caras, os irmãos lá foram atrás deles. Exato. E por fim o que tava junto pagou o E não pato. foi só os irmãos, na verdade foi uma comunidade toda. Todos os caras, vamos dizer assim, todo mundo que era conhecido daquele rapaz, ou considerava ele, que era uma palavra que a gente usava muito na época, né? Eu considero muito ele, tem uma consideração. Todo mundo se juntou para ir atrás de quem tinha feito aquilo. Então, assim, parou tudo. Todas as ruas ali, todo mundo que era ruim naquele dia parou e falou, não, nós vamos atrás desse cara. Que eram os caras do que mexia com as coisas ruins, com as coisas erradas. Coisa errada. Então os caras falaram, vamos atrás. Até a gente achar, nós não vai parar. E aí... E esse rapaz, ele também jogava bola, então conhecia muita gente, né? E aí foi isso, assim, foi uma coisa marcante, nossa, né? Coisa ruim, marcante, né? Nós tivemos, lógico, outras boas histórias, experiências legais, assim, mas o ruim foi realmente isso, né? Entendi. E uma experiência legal aí? Pô, cara, na comunidade? Eu gostava muito, assim, eu gostei muito de crescer ali com os meus amigos, né? Ali, a gente morava em prédio de Coab, né? Cresci praticamente no prédio de Coab. E a gente, era um na casa do outro sempre. Pro Natal, eu invadindo casa pra comer, né? Então a gente comia no terceiro andar. Agora vamos comer no quinto andar. Porque o legal eu tenho essa lembrança também do Natal, é que todo mundo passava o Natal lá de porta aberta no prédio, né? Não podia fechar a porta. Não. Era tipo, você coloca lá, por exemplo, você vai colocar a sua mesa, né? Geralmente o Natal é uma coisa mais familiar, restrita, né? E lá no prédio eu tenho essa memória que, pelo menos na escada que eu morava, a gente comia em todas as casas. Porque todas as casas tinha porta aberta. Então tinha mesa ali com... o que você imaginar de ceia, tinha lá. Então era bem legal, é uma memória bem legal. Também, jogava videogame, futebol, as brincadeiras ali que a gente tinha, que hoje a gente vê que a geração que a gente tem hoje, ela nunca vai viver o que nós vivemos lá atrás, né? Dessas brincadeiras, é muito difícil. Até por conta da tecnologia, de tudo que eles têm, né, das facilidades que eles têm, eles nunca vão viver aquilo que nós vivemos, né? Mas, assim, foi um tempo muito legal, muito E não bom. Chegava a ser um pouco constrangedor, assim, tipo, porta com porta, o cara... Não, ixi, era... O cara tá ali comendo ali comendo a carninha e o outro... Um frango, tá né? ali, Não, e na não verdade, tinha... a gente entrava e falava, posso pegar um pedaço? Pode. Então, assim, que o prédio, assim, quem morava no prédio era muito gente boa, assim, todo mundo era muito amigo de todo mundo. Tinha, lógico, sempre tem um vizinho ou outro que não abre a porta nem para dar bom dia, né? Então, quanto mais no Natal ele vai abrir, também não vai abrir. Mas a grande maioria lá era muito legal, cara, muito legal. A gente, hoje, alguns casados, né, tem filho, e a gente, quando se reúne, assim, se junta pra conversar, a gente dá risada demais, assim, tipo, nossa, você lembra aquele dia que a gente foi comer na casa da menina do terceiro andar, acordou, no dia seguinte a gente acordou no quarto andar, no sofá da mulher lá, que a gente não tinha nem amizade, né? Então a gente, na época a gente gostava de vinho e tal, aí aconteceu isso, né? A gente bebeu Ficava muito alegre. No terceiro andar, foi acordar no outro dia no quarto andar, no sofá do quarto andar, sem saber, né? Mas foram experiências bem legais, assim, foram bem divertidas, são histórias, né? A gente vai
leva aí pro resto da vida. Que top, cara. Aí a gente... Cara, é muito legal, é muito bom você conversar com gente que teve contato com a comunidade. A comunidade, ela é carente, mas ela cria a sua felicidade, né? Você vê que é um povo muito alegre, um povo muito... que gosta de festa, Exato. Né? Que conta piada, que dá risada, que é o que você falou, né? Que se blinda, né? Pra diminuir esse sofrimento, né, cara? Lá em casa, meu pai é cearense. E ele conta as histórias tristes, né? O pessoal, assim, né? Não sei se você chegou a mesmo, mas meu pai, tipo, os irmãos, ele conta que chegou em algum momento a passar fome e tal. Mas, meu, cearense é tudo brincalhão, cara. É tudo um pessoal muito alegre. Então, isso marca muito, né? Assim, partindo pro fim, você tem alguns projetos hoje na comunidade, né? Que vocês pilotam lá, ou vocês patrocinam. Conta um pouco como é que vocês trabalham hoje na comunidade. Então, a gente tem de sábado, né? A gente tem um time de futebol que a gente joga bola lá, tal. A gente brinca, bate uma bola lá. Mas assim, esse time também tem a sua parte, vamos dizer assim, social, né? A gente sempre tá apoiando. Qual que é o nome? O nome do time? Amigos Castro Alves, chama. Amigos Castro Alves. Amigos Castro Alves. E o time vai fazer 25 anos agora. Esse ano faz 25 anos que existe o time, né? E a gente sempre que pode tá envolvido com algum tipo de trabalho, né? Seja alimento, né? Na época da pandemia mesmo a gente participou lá de alguns trabalhos, né? Então, arrecadando alimento. Ela tem a comunidade, por mais que ela tenha evoluído, existe alguns pontos ainda que são bem carentes ainda, né? Bem críticos, como qualquer outra comunidade. Então a gente se juntou, né, com alguns times, né? Chama CUFA, né? Que é a União das Favelas, né? Das favelas, isso. Então aí a gente se juntou também, e a gente tem o núcleo que é da própria Tiradentes também, que a gente está junto lá também dos times da comunidade. Então sempre que a gente pode, a gente está arrecadando, está distribuindo, né? Um ajudando o outro. É isso aí. Por mais que eu não moro hoje lá, mas tenho ali raiz ali que eu gosto de fazer parte ali, de estar junto, né? Hoje eu faço parte da diretoria lá do time, né? Então assim, eu tô bem inteirado ali quando tem esse tipo de movimento, e sempre que posso ali tô tentando trazer mais pessoas ali para estar ajudando. Que legal, cara, muito bacana. Parabéns pela atitude, né? Você que veio da comunidade, então você sabe a importância, né, de você dar assistência, de cuidar. Com certeza deve influenciar muitos jovens lá, né? E dando assistência para as famílias. Que legal, muito top. O nosso time aqui, será que dá para dar o Siricos consegue dar um racha lá com... Como que é o nome? Castro Alves? Amigos Castro Alves. Mas os caras têm 25 anos, né, pô? Não, o time é bom, assim, consolidado, assim, né? Mas o Siricos montar um time daqui da igreja, chamar um reforço ali ou outro, dá pra... Não, temos o Edgar já, né? O Edgar acho que ele vai jogar pro Amigos, né? Entendi. Se não jogar pro Amigos, aí... Acho que o negócio fica... Aí o cargo acho que cai. O cargo cai, tira, né? Mas eu acho que dá pra montar um time legal do Siricos. Acho que tem potencial para... a gente tá caminhando para isso, né? Temos aí o presidente, né? O Siriaco, né? Siriaco. Então... O zagueiro, né? Siriaco é o zagueirão. É exigente, né? Sim. Entendeu? É legal, cara. Beleza. Gente, estamos aí partindo pro fim, né? Então, hoje tivemos aí oportunidade de falar um pouco aí com o Edgar, né? Edgar... se você quer rir aí, se
rir à vontade, né? Passar mal. Então você troca uma ideia com o Edgar, né? E você vê, né, como que é as coisas, né? Eu costumo dizer, a gente não pode, cara, definir pessoas sem antes sentar, bater um papo com a pessoa e tomar um café, né? Hoje aqui a gente, lógico, né? O Spoken é o nosso canal aí, mas quem convive com você sabe que você é o cara da gente, é o cara que tá sempre ali se preocupando, dando assistência e que acima de tudo gosta de deixar o ambiente sempre gostoso, né? Sempre um ambiente agradável, né? Sim. Então, obrigado, cara. Obrigado aí pela sua participação aí. Eu que agradeço aí essa equipe aí top. E tamo aí, pô. A gente tá... Eu que agradeço. O cara chegou hoje aqui, catou peso. Aí, ó. Tinha os contratempos ali, deu umas molhadas ali, catou os panos. Uma chuvinha. Uma chuvinha. Legal, muito bom. Gente, é isso aí, tá? Um abraço pra Bia, pra Duda, que vão assistir aí esse podcast, pro Castro Alves, toda a cidade de Tiradentes aqui hoje representada pelo Edgar, tá certo? Isso aí. Então beleza, gente, forte abraço. E ó, não sei se vocês perceberam aí, ó, mas temos aí patrocínio, né? Foi comentado aí. Também vamos agradecer aí nosso patrocinador. Você também quiser patrocinar nosso Spoken, tá? Nosso podcast, você também é meu convidado aí. Pode deixar que nós vamos fazer um merchan muito da hora, muito bacana aí. Vamos deixar bem conhecido, famoso aí sua empresa. Fechou. É isso aí. Fechado. Vamos lá. Valeu.